por vocês, porque elas também terão um culto, né, apropriado para elas. E serão também edificadas, né, com a palavra que elas vão receber nesta noite. Amém? Glória a Deus. Quer subir no altar, quer receber oração em cima do altar. Amém. Cuidado, vamos orar? Amém? Quero que vocês me ajudem também, estenda sua mão direita aqui para frente. Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, desses pequeninos, Deus. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito neles e através deles. Eles têm sido crianças que têm impactado, Senhor, essa geração, por onde eles passam. Eu creio que a semente do Senhor tem sido, ó Pai, levada, tem sido plantada, Senhor. Eles têm sido diferencial, Pai, na escola, no meio da sua família, para com seus pais. Quantas crianças, elas mesmas alertam os pais de orar, de falar a verdade, porque aquilo que eles aprendem, eles colocam em prática. E eu quero declarar que nesta noite eles sairão daqui, Pai, edificados com a palavra. Eles sairão daqui sabendo quem eles são em Cristo Jesus, que eles são filhos, que Deus tem um propósito para a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, usa quem vai ministrar sobre a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom o tempo todo. Amém. Deixa eu tomar uma água aqui, sabe, gente, que eu estou um pouco com a garganta seca. Glória a Deus. Como foi falado, né, hoje, domingo, dia dos pais, e que alegria nós podemos estar aqui para glorificar ao Senhor. Porque quantos pais, né, nós temos aqui nesta noite, quantos pais, né, têm aí vencido, né, todos os dias, para ser exemplo, para trazer o alimento para dentro de casa, né? Um pai que pede socorro para Deus, que está sempre ali para, né, guardar a sua casa, guardar a sua família. E acima, né, nós temos um Pai todo-poderoso, que é sobre nós, que é sobre cada pai, que é sobre cada família. E nós podemos, né, agradecer a Deus, porque Ele é um Pai e Ele também nos dá, né, o nosso Pai aqui na terra, que tem também o dever, né, de nos orientar, de nos amar. E nós temos o dever de honrar, né, honrar o nosso Pai, honrar os nossos pais. Então o Senhor, Ele deixou esse mandamento de honra, de nós honrarmos, né, aos nossos pais. Então eu quero já agradecer a Deus por você, pai, que está aqui nesta noite, você, pai, que nos ouve, que nos assiste, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, e que você possa colocar diante do Senhor, né, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, né, toda a direção que você necessita, e o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos vivendo aí uma série de mensagens que tem sido impactante para nós. Então, você que não estava aqui domingo, né, passado, eu quero trazer aqui novamente, né, esse tema. Toda a nossa igreja está ministrando esse tema, que é quando os céus se abrem. Né, quando os céus se abrem, amados, tem bênção para nós. Quando os céus se abrem, muitas coisas acontecem. Não é verdade? Nós podemos ouvir alguns ruídos, né, trovões, trombetas, né? Nós podemos ouvir muitas coisas quando o céu se abre. E foi falado, né, semana passada, né, o versículo que foi lido aqui foi Isaías 64:1, que fala: ó, se fendeste os céus e descestes, e se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Então, quando os céus se abrem, né, aqui fala, né, ó, se, né, o céu, se fendeste o céu. O que é uma fenda? É uma rachadura. Então, está falando de quando o céu se abre, Ele tem bênçãos para nós. Quando o céu se abre em nosso favor, nós vamos receber tudo aquilo que nós temos pedido ao Senhor. Quando o céu se abre, é uma oportunidade para nós buscarmos a presença do Senhor. Então foi falado em cima desse versículo, mas hoje nós não iremos falar em cima desse versículo, né? Hoje o Senhor quer falar conosco, né, de uma outra maneira. Então, nessa segunda ministração, de quando os céus se abrem, né, nós podemos ouvir a voz do nosso Pai.
Nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos olhar para o céu e enxergarmos, amados, muitas coisas. Quando você olha para o céu, o que você enxerga? Você enxerga nuvens, né? Nós enxergamos o sol, as cores, os movimentos de pássaro, aviões, às vezes é um pipa, né, que está sendo empinado ali por alguém. Então, quando você olha para o céu, né, nós podemos ver muitas coisas, mas quando o céu se abre, nós podemos também ouvir sons. Quando o céu se abre, nós podemos ouvir sons. Né? E quais são esses sons que nós podemos ouvir quando o céu se abre? Né? Sons de trovões. Né? Quando nós vemos, né, no céu o trovão vindo ali forte, aquilo às vezes dá, né, causa às vezes agora um medo. A gente fica meio, meu Deus, que trovão foi esse? A gente fica um pouco assustado, não é assim? Eu quero que você abra lá em Êxodo 19, 16. Êxodo 19, 16. Amém? Todos acharam aí? Quero que você coloque os olhos na palavra do Senhor. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clancor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Aleluia! Então, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões. Então, a voz do Senhor também é como um trovão. A voz do Senhor, ela também nos dá direção, ela nos alerta, ela nos coloca de pé, ela nos alinha, ela nos balança. E muitas vezes a voz do Senhor, ela vem como um trovão para nos sacudir, para nos colocar no eixo, amados. E às vezes nós também vamos ver alguns sons, né, de trombetas, como nós lemos aqui neste versículo aqui no 16, 19, que fala também de trombeta. Né, que fala que a voz do Senhor também fala aqui, ó, e uma espessa nuvem sobre o monte e muito clamor. Aí aqui no 19 fala, e o clancor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Né, e Deus lhe respondia aqui no trovão, né, na trombeta. E essas trombetas, não sei se você já ouviu o som da trombeta. Né, pessoas tocando trombeta, nós sabemos que quando o Senhor vir, Ele vai tocar a trombeta dEle. Né, e aqueles que estão preparados vão ouvir essa trombeta. Então o Senhor, Ele quer falar conosco. Muitas vezes nós ouvimos esses sons, que é o som que vem do Senhor também para nossas vidas. E também fala de voz. Né, os sons, às vezes, ele vem de voz glorificada, de Cristo como um som de muitas águas. Então aqui a voz do Senhor, aqui nós estamos falando sobre os sons que vêm do Senhor, que é como se fosse a voz do Senhor sobre as nossas vidas, que vem como trovões, que nós acabamos de falar, como trombetas, voz glorificada de Cristo com um som de muitas águas. E onde está escrito isso? Lá em Apocalipse 1:15. Eu quero que você também coloque os olhos na palavra, e nós vamos ver o que está escrito aqui em Apocalipse 1:15. Diz assim, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Amados, quando nós vemos assim o barulho de muitas águas, faz um barulho imenso, não é? Que às vezes é até assustador quando você está, né, vendo águas descendo, né, às vezes ali de uma fonte, que ela cai ali com aquela força, ela tem um barulho muito forte. Né, ela tem um barulho muito forte, e assim é a voz também do Senhor. Quando ela vem sobre nós, ela vem às vezes para nos alertar, aquela voz também vem, né, e nós ficamos ali, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Olha, a sua voz está entoando, e essa voz está aqui. Aqui fala também de vento impetuoso, como lá em Atos 2, né, 2, que fala que o Senhor, Ele veio ali, né, como vento impetuoso sobre aquele lugar. E o Senhor, Ele quer falar conosco.
O Senhor, Ele tem diversas maneiras e Ele vai falar conosco através da natureza, através da palavra dEle. O Senhor está sempre falando comigo e com você. Então, através, da vontade do Senhor, que é sobre as nossas vidas, nós podemos ter direções. E quando o céu se abre, nós podemos ouvir som, sim. E qual é o som que você precisa ouvir? De que forma você tem olhado para o céu? Quando eu e você precisamos, do socorro, precisamos de uma direção, de que forma você tem ouvido a voz do Senhor? Os sons que têm saído para falar com você, de que forma você e eu, nós temos interpretado este som? E fala também que Cântico dos Anjos, em Apocalipse 5, 11 e 13. Eu quero ler também com você, Apocalipse 11. Apocalipse 5, os versículos 11 a 13. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Então aqui nós vemos, as vozes aqui dos anjos proclamando o Senhor, vozes de muitos anjos ao redor, dos seres viventes ali, anciões, e eram numerosos, e eles proclamavam que a grandeza do Senhor. Então os céus proclamam a grandeza de Deus. Quando nós vemos a natureza, nós podemos ver a grandeza do nosso Deus. Quem Ele é soberano. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre o vento, sobre o trovão. Ele tem poder sobre as águas. Esse é o nosso Deus. E quando nós podemos confiar no Senhor, nada vai nos assustar, porque nós sabemos que Ele está no controle. Então, quando o céu se abre, nós podemos ouvir a voz do Pai dizendo também: este é o meu Filho amado. Você e eu, nós somos filho amado do Senhor. Então, quando o céu se abre, amado, nós podemos ouvir também a voz do Senhor dizendo: este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado. E nós já ouvimos essa passagem que fala, aonde Deus reconhece ali: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho tido alegria. Ele falou isso, ali para Jesus. Esse aqui é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho tido alegria. E da mesma forma o Senhor quer olhar para mim e para você, e Ele quer também ter este prazer. Este prazer de olhar e dizer: este é o meu Filho amado. Todos os sons, amados, são importantes e manifestam a voz de Deus. Nós vimos aqui vários sons representando a voz de Deus: trovões, trombetas, pode representar a voz do Senhor. Manifestam a voz de Deus, mas nada mais forte do que a voz clara e audível do próprio Deus, confirmando e testificando Jesus como Filho. Esta voz, que veio e testificou Ele como Filho, esta voz, ela é mais poderosa, é mais forte do que qualquer voz, do que qualquer trovão. E o Senhor diz para mim e para você também nesta noite, que você ouça essa voz, que você permite que essa voz entre em você, porque nós somos filho amado, nós somos filhos queridos do Senhor. Então aqui essa voz também, através de mim, nesta noite, testifica que eu e você somos filhos de Deus. Somos filhos amados do Senhor. Em Mateus 3,17 diz assim: e eis que a voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós podemos testificar aqui em Mateus 3,17 que diz isso. E neste dia que nós estamos celebrando aqui, o Dia dos Pais, nós vamos refletir sobre as características do pai e dos filhos. Nós vamos aqui testificar aqui, aprender sobre a característica, do pai e dos filhos. Qual que é a característica de um pai? Qual que é a característica de um filho? E você vai se identificar aqui, eu creio.
Em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra que veio lá da sede, para que nós possamos também aqui ser abençoado, ela já está abençoando a sua e a minha vida. Eu creio que você está entendendo que existe uma voz que está sobre a sua vida, é a voz de Deus. É a voz que é soberana sobre a sua vida. Por mais que venham vozes dizendo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, existe uma voz que diz, você pode todas as coisas, eu sou contigo. Existe uma voz que sempre vai falar mais alto e que vai dizer quem você é. Você é filho amado, você é filho escolhido, você é filho de Deus e Ele sempre estará comigo e com você. Amém? Então aqui nós vamos ver 3 características do Pai. Qual que é a característica do Pai? Com certeza podemos ver em Deus a perfeição em tudo, inclusive como Pai. Nós podemos ver em Deus, amados, a perfeição de tudo. Ele é perfeito. Inclusive como Pai, Ele foi e é perfeito sobre nós. Ele, primeiro, nós vamos falar apenas 3, amoroso. Ele é um Pai amoroso, que sempre está do nosso lado, que sempre vai nos tratar com amor. Que sempre vai nos corrigir, sim, com muito amor. Ele é um Pai que sempre nos chama para perto. Ele é um Pai que sempre espera de nós o arrependimento. Ele é um Pai que nunca desiste de mim, de você. Que está sempre batendo na porta do nosso coração, para que nós possamos permitir que Ele more dentro de nós. Então lá em 1 João 3:1 fala assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E muitas vezes as pessoas falam assim, que audácia, só você é filho de Deus? Eu também sou filho de Deus. Sim, todos aqueles que reconhecem ao Senhor como Pai, pode dizer, eu sou também filho, porque eu reconheço Ele como meu Pai. E a partir desse momento, você tem ali a identidade de filho de Deus. Reconheça quem você é, reconheça a sua identidade. Eu não sei qual é a identidade que o mundo tem tentado colocar em você. As situações têm tentado colocar em você, mas não perca a sua identidade. Você é filho, nós somos filhos, nós temos um Pai que olha por nós. Um Pai que é sempre presente nas nossas vidas. Um Pai amoroso, um Pai zeloso que sempre estará conosco. Amém? E Ele tem um grande amor. Eu sei que a maioria aqui é pai, tem muitas mães aqui também. E qual é o seu amor pelo seu filho? É imensurável, não é verdade? Você não daria a vida pelo seu filho? Você daria a vida por ele. Se precisar dar sua vida para que ele tenha vida, você vai dar. Às vezes tem pais que vê o filho sofrendo ali no hospital. Às vezes quando eu falo, meu Deus, se eu pudesse trocar de lugar com meu filho, tão pequeno, sofrendo, passando por isso. E da mesma forma, o Senhor, Ele nos olha e Ele sofre conosco. Nós temos o Espírito Santo ali que intercede por nós. E Ele deixou tudo isso para que nós sempre possamos ter aonde recorrer, a nos sentir amado, a nos sentir protegido. Então Ele é um Pai amoroso. E a essência de Deus é amor. Deus é amor. Ele é o amor. E a gente quando pede amor, a gente fala, Deus me dá o teu amor. Eu quero ter o teu amor, porque é um amor que não é vingativo. É um amor, que sempre vai perdoar. O amor de Deus, Ele perdoa, O amor de Deus, Ele compadece. E às vezes nós falamos que amamos, mas se alguém pisa na bola com a gente já... Peraí, não sei se eu amo tanto essa pessoa, não. Pisou na bola comigo. Amado, e mesmo a gente pisando na bola, o Senhor continua nos amando do mesmo jeito. Isso não nos dá o direito de ficar pisando na bola. Mas se nós pisarmos, Ele vai continuar nos amando, vai continuar intercedendo, vai continuar com essa essência. Então a essência de Deus é amor. Como pais, precisamos demonstrar e expressar o amor aos filhos. Nós também podemos expressar e devemos expressar esse amor. Vocês são todos meus filhos. Glória a Deus por isso. Nossos filhos e nós somos gratos por isso, por ter filhos tão amados. E nós temos que expressar o nosso amor por vocês, por em cuidado. Vamos disciplinar também. Mas nós vamos ter sempre o prazer de andar com vocês, de estar ao lado de vocês.
né, quando nós olhamos para vocês, nós olhamos com amor, nós temos orgulho dos nossos filhos, mas ficamos tristes também quando a gente fala, puxa vida, né, não era para fazer assim, a gente falou para não fez. Então Deus também fica triste, porque nós queremos ver vocês caminhando conforme a vontade de Deus. E eu também, como filha, né, eu tenho alguém que também cuida de mim. E eu também, como filha, tenho que me policiar, né, para também passar, né, aquilo que o Pai tem me ensinado para vocês. Né, nós sabemos que o pai, né, ele ensina para o filho, e o filho um dia vai ser pai, e ele vai ensinar também para o seu filho. Então nós temos que ensinar da forma correta, porque se eu ensinar da forma certa, vai ser repassado. Eu vou repassar o quê? Então nós temos que repassar aquilo que é justo, aquilo que é honesto, o amor de Deus. Então precisamos demonstrar e expressar o amor aos filhos. Né? Há hoje uma carência de amor na sociedade, principalmente em muitos relacionamentos de pai e filhos. Né? O inimigo, Satanás, ele tem colocado muita divergência entre pai e filho, criando inimizade, pais que às vezes não falam com o filho que é revoltado com o pai, por uma correção, porque o pai falou, não faça assim. Amados, tudo que os nossos pais sempre nos falou é porque ele nos ama, é porque ele sempre quis o nosso bem. Por mais que naquele momento, de repente, não foi de uma forma muito legal, doeu aquela correção, foi de uma forma sem sabedoria, mas foi por amor. Não tenha dúvida no seu coração, foi por amor. Nunca, né, foi porque ele queria o seu mal, foi sempre porque ele quis o seu bem. E eu, levei um tempo para entender isso. Às vezes eu ficava, por que meu pai faz isso comigo? Por que ele me repreende tanto? Por que ele é tão duro assim? Eu entendi que porque por me amar tanto, ele queria me proteger. Por me amar tanto, ele me impedia, me bloqueava de fazer tantas coisas, porque ele não queria ver eu andando por caminhos que não eram corretos. E o Senhor também, Ele está sempre ali, nos alertando, nos corrigindo, nos orientando. Então você, filho que está aqui nesta noite, não fique chateado com seu pai, porque se ele te corrigiu, se ele falou algo ali, de repente no nervoso, e você ficou chateado, aquilo te magoou, perdoa. Porque tudo que ele faz é porque ele te ama. É porque ele quer o seu bem. Então hoje a gente vê, né, infelizmente, né, relacionamentos de pais e filhos feridos. Feridos. E às vezes até com o próprio Deus. Pessoas feridas com Deus, que é o Pai, porque é culpa de Deus de alguma coisa. Porque Deus, o Senhor deixou isso acontecer comigo. Deus, onde o Senhor estava neste momento? Deus, por que Deus? E às vezes a gente quer atribuir também algumas coisas, algumas culpas, né? Algumas coisas que não aconteceu, como se Deus não olhasse para nós, como se Ele não fosse um pai de amor naquele momento. E Ele é. E por ser esse pai de amor, Ele sabe a hora de nos dar todas as coisas. Ele sabe a hora de nos entregar aquilo que nós precisamos. Não é no nosso tempo. Você é pai, você é mãe, seu filho, tudo que seu filho te pede, você dá? Não, tem a hora certa, tem o momento oportuno dele receber aquilo. E da mesma forma é o nosso Pai. Então, em nome de Jesus, se porventura, né, tiver qualquer ferida, qualquer coisa no seu coração para com seu pai, você pai para com seu filho, que nesta noite você coloque diante de Deus e não permita, né, que haja qualquer barreira entre você e o seu filho, né, entre você filho e o seu pai. Porque o seu pai é um presente para você, você é um presente para esse pai. É um presente dado por Deus. Então não deixe que nada, né, possa quebrar, né, esse vínculo de você para com seu pai. Né, alguns aqui me conhecem a minha história e sabem de como meu pai era. E eu sempre amei o meu pai, sempre respeitei o meu pai, honrei ele, mesmo na hora mais difícil, ele estando totalmente errado. E nós vamos aprender aqui o quanto você ganha em honrar o seu pai, o quanto você ganha em obedecer. Então vamos lá. Então nós falamos aqui da primeira característica do pai, que ele é amoroso. E a segunda característica, ele é disciplinador. Ele é disciplinador, lá em Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6.
fala que o Deus de amor, Ele também corrige. O pai que ama, Ele vai corrigir. Porque Ele não quer ter um filho desobediente, um filho que desonre, né? Um filho que vai lá fora, né? Vai poder ter a experiência de lidar com situações e não saber passar por elas. Então o pai, ele vai ensinar. Ele vai ensinar. Eu já vi mães dizendo assim, né, eu tenho que educar o meu filho, eu tenho que corrigir, eu tenho que ensinar ele, né, a respeitar o próximo, né, a ser uma criança educada, porque pai e mãe vai amar o filho do jeito que ele é. Né? Lógico que você vai corrigir ele, mas ele é seu filho, você vai estar sempre amando ele. Mas as pessoas também têm que amar o seu filho. As pessoas também têm que nos amar. Olhar para nós, né? E ver em nós também, né, essa pessoa que reflete Deus. Então o Senhor, Ele nos ama, mas Ele também corrige, amado. Então o Senhor, Ele vai nos corrigir na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Situações virão onde nós seremos corrigidos. E aqui também em Hebreus 12, 11, diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando um pai corrige, vai ter fruto dessa correção. Você pode até não aceitar naquele momento com muita alegria a correção. Mas lá na frente você vai agradecer como eu sou grato por meu pai ter me corrigido. Como eu sou grato por ele ter dito não. Por ele ter dito fica, você não vai. Por às vezes ter até me, né, dado uma sentada ali. Porque ele estava me ensinando, ele estava me corrigindo porque ele me ama. E através dessa correção eu deixei de estar em certos lugares. Né? Eu fui privado de situações. Eu tive livramentos. Quantos filhos, por não obedecer, hoje nem aqui está. Porque o pai falou, não vai. E não voltou mais. Perdeu a vida ali naquele lugar. Quantos, amados? Quantos? Não é um nem dois. Né? Não são dois, são muitos, milhares. Quantas histórias nós vemos, né? Até na sua família você deve ter alguma história assim. Né? De filho que não obedeceu. E por não obedecer, hoje nem está mais aqui. Então a obediência vai sempre nos favorecer. A obediência vai sempre trazer bênção, por mais que nós não entendamos naquele momento. É difícil, quantas vezes Deus está falando, não é a hora, não faça, não é agora, não é para ir. Você, Deus, mas não, ouça o não, porque o não, Ele nos dá, né, a vitória. O não vai nos levar para o melhor caminho, sempre. Então faz parte do amor de Deus a disciplina, a correção. Todo pai deve ter sabedoria e discernimento em disciplinar o seu filho. Também não é de qualquer jeito. Tem que ter sabedoria. Você não vai corrigir na hora da raiva, com rancor, ali falando palavras, né, que amaldiçoam, palavras que ferem. Mas é com sabedoria. Às vezes, por não ter esse conhecimento, muitas vezes, né, pode ter corrigido dessa forma. Mas que haja um arrependimento no seu coração, que depois você vá lá e fala, filho, não foi dessa forma que eu queria te corrigir. Eu te amo. Né? Eu te amo, eu quero o melhor para você. Então nós temos que saber corrigir, mas saber, né, ter essa correção. Devemos corrigir, sim, mas ter sabedoria para corrigir. Então, e faz parte da disciplina, como eu falei aqui, perdoar. Perdoa. Ah, porque meu pai me bateu lá, eu até hoje tenho essa mágoa dele, porque ele fez isso comigo. Perdoa, já passou. Você nem lembra mais. Olha, mas eu já vivi algumas situações de correção, que não foi comigo, mas foi com pessoas da minha família e eu presenciei. Foi difícil, porque foi uma correção tão dura ali naquela hora, sabe? Foi tão, assim, forte. E eu fiquei, aquilo mexeu comigo. Mas eu coloquei diante de Deus, né, para que aquilo não trouxesse, né, nenhum trauma, para que a pessoa entendesse que naquele momento foi, né, o pai estava querendo explicar, queria estar, né, mostrando algo, e aquele filho acabou sendo tão resistente que acabou, né, chegando naquela situação. Então não resista, né, à correção, receba, porque é o melhor
para mim, para você. E nós temos um Deus, né, um Pai, que Ele também é provedor. O nosso Deus, Ele é provedor. Lá em Mateus 6, do 31 ao 33, fala: portanto, não vos inquietais dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é provedor. E muitas vezes nós estamos inquietos, dizendo: será que o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Não se preocupe, você tem um Deus, nós temos um Deus que provê todas as coisas. O dia de amanhã a Ele pertence, e Ele vai prover. Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, vai chegar até nós seremos surpreendidos. Amados, quantos de nós já não fomos surpreendidos com a provisão, com a graça, com o favor de Deus? Porque nós descansamos, Deus está nas tuas mãos, eu confio no Senhor, o Senhor vai me dar. O Senhor vai prover, eu só confio. Eu só confio em Ti. Então essa é uma característica, né, que nós vemos no nosso Deus, é uma característica do nosso Pai. Ele é provedor. Ele é provedor. Deus Pai é provedor de todas as nossas necessidades. Então aqui nós temos algumas características. E você tem um pai também. A terceira, que Ele é provedor. Né? Quantos pais não estão aí, quer fazer tudo pelo filho, né? Se sacrifica, trabalha de sol a sol, para poder dar o melhor para o seu filho. E será que o filho tem reconhecido? Reconheça. Reconheça a provisão, né, que vem do alto. Reconheça a provisão que vem, né, daí do seu pai, daquele que está do seu lado. Então aqui nós podemos ver aqui, ele fala que Deus é Pai, provedor de todas as nossas necessidades. Aí diz assim: deixei essas características por último, porque as anteriores devem vir na frente. Todas são importantes, mas tem muitos pais que priorizam e valorizam somente a provisão, quando na verdade os filhos precisam de todas. O filho precisa, sim, ele precisa da correção, ele precisa do amor, ele precisa, sim, ser provido. Mas, se não tiver também essas duas anteriores, né, amor e correção, não adianta só ser provedor. Não adianta só suprir, dar tudo que o filho pede. Deus não, Ele é sábio, Deus é inteligente. Vamos aprender com Ele. Ele não dá tudo que a gente pede, porque eu acabei de falar aqui, Ele dá no momento certo. E quantos pais, basta o filho, eu quero, tá aqui. Amados, não, você tem que ensinar, nós temos que ensinar, filho, não é o momento, não é a hora, eu vou te dar, mas não hoje, não agora. Porque, amados, depois cresce, quando ouvir um não. Nós temos isso, nós vivemos isso. Você deve viver isso. Quando fala um não, meu Deus do céu, a casa cai, a criança esperneia, se revolta, porque não quer ouvir o não. E nós também, às vezes, somos assim com Deus. Não queremos ouvir o não de Deus. Como assim? Deus te paralisa e fala: não é para você ir lá. Não quero ver você tirando. Não vai tirar satisfação. Fica aqui. Como assim, Deus? Mas fez isso? Não. Não. E o não de Deus e o não de um pai sempre vai nos favorecer. Sempre vai trazer maturidade. Um filho que não ouve não, amado. Esse filho, ele tende, né, a ser uma criança rebelde. Porque não está acostumado a ouvir o não. E aí quando ouve o não, ele quer, né, colocar tudo abaixo. Porque ele precisa do sim. Ele vai lutar pelo sim, ele vai te cansar. Né, vai te cansar ali para ganhar, tentar ganhar um sim. Permaneça firme. A gente pode fazer o que for ali diante de Deus. Deus, eu vou jejuar. Deus, essa noite eu vou passar em claro. Fala assim para mim, Deus, por favor. Né, fala assim, eu quero ouvir o seu sim. Eu prometo, eu vou ficar de jejum 24 horas. Ele vai permanecer com não. Não se negocia. Não se negocia. E da mesma forma, eu sei que não é fácil, né? Às vezes como pai, você está ali, você, eu vou dar só. Não, é não. E o seu filho vai saber ouvir o não, vai saber a hora certa de todas as coisas. Esse filho vai crescer com responsabilidade, com integridade, com posicionamento. Em nome de Jesus. Amém?
Aleluia. Então nós precisamos, né, como foi dito aqui, priorizar, né, também esta correção. Em nome de Jesus, este amor. E aqui nós vamos ver a característica do filho. Né, características de um filho. E aqui nós temos duas características aqui de um filho. Está lá em Efésios 6:1. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A característica de um filho, ele sabe obedecer. Sabe obedecer. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, isso é o correto. Então, sabe obedecer. Se nós sabemos obedecer ao nosso Pai Celestial, nós temos que saber obedecer também o nosso Pai terreno. Para que nós possamos, né, receber a bênção do Senhor também sobre as nossas vidas. Não tem como eu obedecer a Deus e não obedecer, né, ao meu pai, ao meu líder, né, a não andar junto com o meu esposo. Sempre a minha palavra que tem que prevalecer. Não, a gente também anda junto. Vamos ver o que é melhor. Por que tem que ser sempre do meu jeito? Por que não pode ser do jeito dele? Por que não podemos conversar e entender qual é o melhor jeito? Amado, você tem que ceder. Né? Porque às vezes nós mulheres queremos sempre que tudo seja do nosso jeito, né? A gente sempre tem que ganhar. Tem sempre que prevalecer. A nossa vontade, né? Mas não é sempre assim, não. Não é sempre assim. Às vezes a gente também fala, não, amor, hoje nós vamos... Aonde você quer ir? Você quer ficar? Tá bom, vou ficar. Né? Você quer ir? Eu vou ir. Porque quantas outras vezes ele, né, não fez ali o que você queria, não, né, te satisfez, prevaleceu a sua vontade, não está na hora de ceder um pouquinho para ele também? Né? Então, aqui nós vemos que nós temos que saber obedecer. Este seja talvez um dos maiores conflitos na vida de um filho, a obediência. Todo pai sempre irá desejar o melhor ao seu filho, nunca o pior. Toda orientação e conselhos são para o bem, como eu falei. Filhos obedientes são mais abençoados. Ah, igreja, isso é verdade. Filhos obedientes são mais abençoados. Se você quer ser abençoado, obedeça. Obedeça. Ah, mas obedeça. Eu sou prova disso. Como eu sou abençoada, igreja. Se hoje eu sou abençoada, é porque eu sempre obedeci. Tá aí a minha mãe, ela pode falar bem alto aí se for mentira. Ela está aqui. Meu pai não está aqui. Mas se ele estivesse aqui, ele também iria confirmar isso. Por mais que eu não aceitava, por mais que era doloroso, por mais que eu achava totalmente desnecessário, né, algumas coisas que ele impunha ali, eu falava, meu Deus, mas eu não vou fazer nada de errado. Né, pai, eu só quero ir ali. Não. E eu nunca fui desobediente, eu nunca desacatei, eu nunca fiz escondido. E hoje, né, eu posso ver o quanto eu sou abençoada por ter honrado, por ter obedecido, mesmo sem entender ali na hora, mas eu ia chorar no canto, né, chorava, falava com Deus do meu jeito. Então, amados, obedeça. Por mais que venha doer, por mais que seja doloroso, às vezes você naquela hora você quer tanto aquilo, né, fala, por que meu pai não está falando não para mim, não estou fazendo nada de errado, não vou fazer, mas obedeça. Obedeça, quem obedece, aqui fala, são os mais abençoados. Então obedeça a Deus, obedeça ao Pai Todo-Poderoso em primeiro lugar, porque quando nós obedecemos a Ele, nós vamos obedecer todas as outras pessoas que necessitam de obediência, que nós precisamos, né, estar debaixo ali de uma autoridade, porque se eu obedeço a Deus, eu vou obedecer aos meus pais, eu vou, né, obedecer ali no meu trabalho, eu vou obedecer o meu chefe, né, eu vou estar debaixo de uma liderança. Entenda, amado, obedecer não é fazer aquilo que foge dos seus princípios, não é isso. Né? Então entenda, né? A obedecer aquilo que condiz com aquilo que você,
né, que você vive, que você tem como princípio para você. Né? Porque às vezes a gente pode falar, não, mas meu patrão mandou eu mentir, então eu vou ter que obedecer ele. Não. Peraí, você tem princípios. Peraí, opa, isso eu não faço, desculpa. Eu tenho princípios, eu não minto. Né? Então nós vamos obedecer, mas debaixo, né, dos nossos princípios, daquilo que nós carregamos. Então nós temos que ser obedientes. E quando nós obedecemos, nós somos, né, nós que recebemos bênção, quando nós obedecemos, nós somos mais abençoados. E fala aqui sobre honrar, saber honrar. Em Efésios 6, 2, 3, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem obedece tem vida longa. Quem obedece vai viver muito nessa terra, mas não vai viver de qualquer jeito, vai viver sendo honrado, vai viver sendo abençoado, né, tendo o melhor. Então, nessa noite eu quero que você entenda que como filho, eu e você como filho, nós temos o dever de obedecer. Nós temos o dever de honrar. E automaticamente nós seremos honrados. Nesta noite falando de pai, nós temos uma identidade. Né? Tem muitos pais aqui, com o maior orgulho de um pai é ver um filho obediente. Um filho que honra ele, um filho que está sempre ali ouvindo os conselhos dele. Né? Aquele filho, você fala, esse filho nunca me deu trabalho. Né? O pai que enche a boca para falar, nunca me deu trabalho aqui. Ó. Sempre falei, me obedeceu. Por mais que não queria, mas estava lá, obediente. Então que Deus possa olhar para mim e para você. E falar, esse é o meu filho amado. Em quem eu me comprazo. Em quem eu tenho alegria. Que nós possamos ser obedientes, né? Aquilo que o Senhor tem ordenado. Né? Aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E fala aqui, honrar. Né? O que significa honrar? Respeitar com autoridade, perdoar suas falhas, reconhecer o seu valor, reconhecer os seus esforços, receber com atenção os seus conselhos. Isso faz parte de honra. Né? Quando nós honramos, nós sabemos respeitar, perdoar, né, as falhas. Amados, ninguém é perfeito. Então nós recebemos com atenção aquele conselho. Nós não vamos ficar ali tentando provar, não, mas isso, mas aquilo. Não. Então, que você saia daqui nesta noite, desejando ser obediente, desejando viver tudo aquilo que Deus tem para você, honrando esse seu pai, sua mãe, honrando essa pessoa que Deus te deu, que é o seu pai, a sua mãe, e você vai ver o quanto você será abençoado. Se até aqui você não tinha entendido ainda o que é isso, honrar pai. Ah, mas meu pai, ele passa do limite. Ah, mas nada a ver. Se eu for contar para você as coisas que ele fala, não, até você não vai querer. Vai falar. Coloca diante de Deus. Você não tem um pai também lá no céu, que está aqui também do seu lado? Fala, Deus, né? O Senhor é pai também. Mostra para ele que eu não estou fazendo nada de errado. Que ele possa ter em você essa confiança. Quando você obedece, você ganha confiança. E o seu pai vai falar, não, você pode ir porque você me obedece. E o pai põe limites. Às vezes fala, chega aqui 11 horas. Chega 1h da manhã, já vai perder, né, toda a credibilidade. Então, quando eu te der, né, uma ordem, cumpra, porque você vai ganhar bônus. Você vai estar ali ganhando, né, confiança. Né, ganha confiança. Então, seja obediente. E Deus também, Ele nos ensina, né, a obedecer. Porque a obediência é o princípio ali de nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, que sejamos obedientes. Que possamos, né, ter orgulho, né, daquilo que nós temos feito diante do Senhor. E aqui tem uma conclusão. Hoje devemos olhar para os céus e identificar que Ele está aberto para que nós possamos ouvir, né, para que nós possamos ouvir a voz dizendo, este é o meu filho amado. Assim como Deus, todos os pais desejam falar para que todos ouçam que Ele tem um filho amado. Que Ele tem um filho amado. Talvez você, né, localize aí na sua trajetória algumas falhas, algo a ser corrigido no seu relacionamento pai e filho. Né? Então que hoje pode ser o dia mais perfeito para um conserto e uma restauração.
né? Não deixe que a situação, não deixe que o inimigo, ele venha desfazer essa amizade, essa identidade, sabe, esse relacionamento tão lindo de pai e filho, né? Que todo pai quer ter um filho ali para ser amigo, né? Uma filha ali para cuidar, para orientar, né? Uma mãe que quer ter uma filha que seja amigo, às vezes uma filha que deseja que a mãe seja amiga dela, mas essa mãe também não está entendendo isso, que ela só quer a sua amizade, ela quer que você fale para ela, não que você xingue desesperadamente, fale coisas que ela, meu Deus. Então, que haja essa amizade, essa cumplicidade, esse amor. Nós vimos aqui algumas características, né? Nós precisamos ter essa característica que Deus tem, que Ele quer nos dar, um pai amoroso, mas um pai que corrige. Aí você vai falar o porquê. Não e pronto. Não, por quê? Explica para que ela entenda. Explique. Porque Deus, Ele nos fala o não, mas Ele nos diz por quê. Toda vez que Ele nos fala o não, antes mesmo dele falar, nós já sabemos. Mas a gente é insistente, né? Antes dele falar o não, nós já sabemos que Deus não vai aprovar aquilo. Mas a gente fica insistindo, tentando, vai, né? Vai que é o momento, vai que Deus, né? Então, que nesta noite, em nome de Jesus, se houver, né, qualquer impedimento de você ter seu pai como seu amigo, de você, pai, né, de repente ter olhado para o seu filho e não ter visto nele esse filho amado, que você veja que ele é o filho amado em que você tem se alegrado. E que Deus também olhe para nós e nos veja como filho que Ele se alegra. Então hoje pode ser, né, como eu falei aqui, um dia perfeito para um concerto, para uma restauração. Hoje é dia de perdoar e de começar, né, uma nova vida. E em Malaquias 4:6, aqui para a gente encerrar. Malaquias 4:6 diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, vocês entenderam? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Às vezes a gente está vendo tanta maldição, tantas coisas ruins acontecendo, porque o inimigo ele tem tentado criar essa inimizade, né? Do pai com o filho, do filho com o pai. E aí a gente vê um lar onde, né, não há harmonia, onde há contenda, onde o filho não tem prazer de estar ali, onde o pai não tem prazer de estar ao lado daquele filho, aonde vira, né, realmente um lugar onde deveria ser harmônico, vira um lugar onde só há, né, conflito, que não são solucionados. Então que nesta noite você entenda, você pai, você filho, né, o que o seu pai quer para você. Né, você pai, saiba ser claro o que você quer para o seu filho. Em nome de Jesus, para que toda maldição seja quebrada. Para que o inimigo não venha trazendo maldição, né, trazendo heranças malditas. Às vezes, de repente, lá o seu pai não soube falar com você. Você teve um pai que foi muito duro e hoje, às vezes, né, tem pais que não sabem corrigir o filho porque ele não recebeu isso. Ele, às vezes, é o que ele recebeu, mas você tem Deus como seu pai para te ensinar também todas as coisas. Para te ensinar a ser um bom pai, para te ensinar a ser uma boa mãe, para saber amar esse filho, para saber conduzir ele da melhor forma. Não é assim, não é com essas palavras duras, não é com essa falta de amor. Amados, vamos pedir para o Senhor. Porque o seu filho, eu sei que ele é o seu bem maior. É um presente que Deus te deu. E você quer o melhor para ele. Então busque do alto. Busque do Senhor sabedoria. Busque do Senhor. Para que a sua casa seja um lugar harmônico, prazeroso. Onde o seu filho possa dizer: pai, né, eu tenho orgulho de você, pai. Eu quero ser o pai que você é para mim, para os meus filhos. Mãe, eu quero ser a mãe que você é para mim, né, para os meus filhos. É um legado. Para que quando o seu filho ele, né, estiver ali sendo pai, sua filha estiver sendo mãe, ela vai poder falar: olha, meu pai me corrigiu, ele teve sabedoria e eu quero ter a mesma que ele teve. Eu sei que não é perfeito, não é fácil, igreja. Eu sei que não é fácil, né, educar, você está ali, você corrigir, né, você fala e não quer ouvir. E assim nós somos também para com Deus. Mas peça sabedoria, né? Como eu falei, muitas vezes Deus está falando para a gente também, e a gente quer insistir em algo, a gente acaba indo, Deus falando não, e a gente vai. E nós também, quem aqui é, né, pai, é filho também.
E nós também tivemos uma trajetória, uma história lá atrás. Mas hoje nós podemos fazer diferente. Faça diferente. Faça diferente, né? Que você instrua, que você ame, que você valorize esse filho que Deus te deu. Fale palavras de bênção na vida dele. Diga o quanto você o ama, o quanto ele é precioso para você, o quanto você sonhou com ele. Porque o nosso Deus, ele sonhou comigo e com você. Nós não somos obra do acaso. O Senhor sonhou comigo, Ele sonhou com você. Se nós estamos aqui neste mundo, é porque Deus tem um propósito para mim e para você. Nós não estamos aqui só para povoar, não. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E você e eu também somos filho amado. E o Senhor, Ele quer se alegrar comigo e com você. Amém? Então eu quero que você ouça esse louvor. E que você permita que o Senhor fale com você. Eu creio que essa palavra entrou no seu coração de alguma forma. Eu creio que o Senhor ministrou algo em você. Não sei onde você precisava ser ministrado com essa palavra, mas eu creio que você está recebendo. Em nome de Jesus. E pegue mesmo aquilo que você precisava ouvir. E deixe que o Senhor trabalhe, que Ele fale, que Ele cure. Que Ele cure se tem alguma ferida para ser curada, se tem algum perdão. Que você perdoe, se você libere. Em nome de Jesus, para que nada fique preso na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluias. Então eu quero que você ouça esse louvor e que você permita que Deus continue falando com você. Em nome de Jesus. Aleluia, peça. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu tenho sede, eu tenho fome de Ti, Senhor. Aleluia. Olha o que Ele diz para mim e para você. Ele quer que nós venhamos, igreja, descansar nos braços dEle, confiar no Deus que pode, que tem tudo que nós necessitamos. Que nós venhamos nos sentir seguros, se sinta seguro. Ele vai nos conduzir. Aquilo que nós não sabemos como lidar, como fazer, Ele vai nos orientar. Aleluia, fale, se coloque diante do Senhor. Aleluias, aleluia, se permita se envolver no amor, na direção do Senhor. Aleluias, aleluias. Se sinta amado, você tem um Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai celestial que te ama, que nos ama. E você tem um Pai que Deus deixou aqui para ser exemplo também para você. Honre esse Pai. Honre esse Pai, filho. Você que está aqui, que é filho. Honre o seu Pai. Você que é pai. Honre esse filho. Que você possa viver em perfeita harmonia. Em nome de Jesus. E o Senhor nos chama, venha como você está, porque Ele vai nos conduzir, Ele vai nos orientar. Aleluias. Busque por este Pai, igreja, clame por Ele. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai provedor, Ele é um Pai que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Ele vai te dar tudo o que você precisa no momento oportuno. Peça para Ele. Às vezes você não sabe como conduzir aquela situação, como fazer naquela hora. Ore e peça para Ele. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te conduzir. Ele vai te dar paz. Aleluias. Você não vai carregar peso algum por ter feito uma correção, porque você vai pedir direção para Deus antes. E Ele vai te levar em sabedoria. Em todas as coisas, é aquilo que você precisa. Seja como pai, seja como esposa, seja como marido. Eu não sei o que você tem pedido, o que você tem clamado ao Senhor.
nessa área, mas Ele está te ouvindo, Ele vai te dar tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Aleluias! Não perca a sua identidade. Você é filho amado e você também é um pai honrado por Deus, um pai que Deus tem derramado sabedoria nesta noite. Em nome de Jesus, o Senhor derrama sobre você nesta noite sabedoria para lidar com todas as situações. Ele derrama sobre você a provisão que você precisa. Eu declaro isso em nome de Jesus, e que o seu filho, você vai honrar, você vai ter prazer em obedecer a este pai, e todos nós juntos como os filhos de Deus, vamos honrar o nosso Pai, vamos obedecê-lo, Ele em tudo, aleluia, para que tudo vá bem, tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor, Ele vai nos dar direção, em nome de Jesus, que essa tarefa que você leva, que nós levamos de ser pai, que ela se torne fácil diante daquele que nos ensina todas as coisas, que é o nosso Deus, que tem nos ensinado, que tem deixado exemplo de pai para mim e para você. Para mim e para você, de amor, de zelo, de cuidado, de responsabilidade, amado. Não terceirize aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Ame o seu filho, sente com ele, fale com ele o quanto você o ama. Seja claro, porque o nosso Deus, Ele é claro naquilo que Ele nos ensina. Então chegue ao seu filho, diga para ele o que você tem para ele, quais os pensamentos que você tem a respeito dele, porque o nosso Deus diz que Ele tem pensamentos de paz, de amor, de esperança, de nós temos um fim maravilhoso, um fim que nós esperamos. Mas para isso nós precisamos seguir com integridade, com verdade, com sabedoria, com obediência. E eu declaro sobre o lar, sobre a nossa família, a obediência, a sabedoria do Senhor, para que haja harmonia, para que haja filhos saudáveis, pais que sabem corrigir, pais que sabem prover no momento certo. Que Deus derrame isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre nós, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe e que possamos ser esse filho amado, e que o Senhor venha se alegrar de cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou empatado com ela nesse negócio de obediente aí, que eu também fui muito bonzinho com meu pai. Nós demos certinho, viu? Graças a Deus eu nunca desobedeci o meu pai. Ele não está aqui para falar, né? Porque ele está com 90 anos e vai fazer 91, mas se você perguntar, ele sempre dá testemunho de Coquinho. Chama de Coquinho. Mas, gente, é interessante quando nós falamos de obedecer os pais. E eu sei porque quando eu namorava com a Rose, o pai dela não deixava nem... Meu Deus, uma vez eu fui no cinema com ela, ele deixou. Aquele foi um milagre. Só que aquele milagre foi tão grande que ele deixou ela ir no cinema, e nós fomos no cinema ali na Faria Lima. Ela não lembra, mas eu lembro, que eu tenho a memória boa, lembra? Aí choveu, mas choveu. E naquela época, talvez ela vai lembrar, naquela época, quando chovia no Taboão, você não passava, porque não tinha ainda o piscinão. Alguém lembra dessa época? Lembra, né? O Gilmar lembra, o Ismael lembra. E aí no Taboão, quando chovia, ali não tinha ali no Extra, alagava tudo. Aquelas casas ali ficavam tudo alagadas. E aquele dia choveu, quando eu saí do cinema, estava uma muvuca. Aí eu peguei o ônibus, chegou ali no meio na Avenida Francisco Murato, parou tudo. Os ônibus não iam, tudo parado. E o que aconteceu? Nós descemos do ônibus, todo mundo andando. E aí, lembrou, né? Tá vendo como ela tem a memória boa? E aí nós andando, isso 11 horas, 11h30, meia-noite, cheguei, aí passamos no Taboão, não tinha Uber, né? Não tinha Uber naquela época, gente. Hoje, gente, como o Uber fazia uma falta, né? E aí, atravessamos, cheguei lá na casa dela, 1h e pouco. Ele falou, nunca mais vocês vão sair.
Nunca mais deixou ela sair comigo. Tinha sido a primeira vez, aí não foi eu. Foi a chuva, né? Aí acabou, nunca mais. A gente pedia, eu implorava para sair, ele não deixava. Então a gente namorava dentro de casa, era um negócio de doido, né? Mas eu louvo a Deus porque tudo isso, né, levou a ela ser uma pessoa obediente. Então, talvez você aí é jovem, né? Você quer namorar, você quer fazer o que você quer, né? E o pai vai falar, a mãe vai falar, velho careta, né? Não sabe o que está falando. Não sabe, é? Você não sabe? Aí quando você tiver com 30 e poucos, com um filho na barriga, criando um filho, você vai falar, devia ter escutado minha mãe e meu pai. Porque alguns falam isso para mim, pastor, se eu tivesse escutado vocês, se eu tivesse escutado minha mãe e meu pai, talvez hoje eu não estaria sofrendo tanto, né? Por quê? A obediência, ela vai sempre gerar bênção. Eu sei que às vezes é chato, né? O pai pegar no pé, o filho quer fazer, mas, gente, é pro bem. Meu pai, meu Deus, eu não sabia o que era, a gente não podia brincar. Olha, estudava de manhã e à tarde tinha que trabalhar com meu pai. Se estudasse de tarde, de manhã tinha que ir para a obra com meu pai. Mas eu louvo a Deus, e meu pai descia a lenha. Era madeira mesmo, era paulada, gente. Levantava pela orelha, eu sou até meio surdo. De uma orelha aqui, de um ouvido a minha esposa, você é surdo? Eu falo, sou. Desse lado eu sou. Porque meu pai puxava. E eu louvo a Deus por meu pai ter sido daquele jeito. Sabe por quê? Tenho 13 irmãos, nenhum virou bandido, nenhum se perdeu, porque o velho, o chicote estralava, e ninguém morreu de apanhar. Hoje, se a mãe levanta uma varinha, o filho, conselho tutelar, né? Vou para o conselho, direito da criança, nós tínhamos o direito da criança, palmatória, chinelo, né? A varinha, tudo isso era nosso direito da criança. Hoje a criança acha que ela tem direito. Ai de um pai que vai falar para um filho de 12, 13 anos, olha, meu direito. O nosso direito lá era... vai falar, passa no meio de uma conversa, era o direito, você ia ver. Mas eu louvo a Deus porque aqui só tem jovens obedientes, amém? Glória a Deus. Então você vai, entenda isso. Quando sua mãe, seu pai falar, olha, não faz isso, não faz aquilo, vai estudar. Porque às vezes, hoje eles têm um privilégio, só estuda, né? Alguns trabalham. E aqueles que estudam, eles não querem nem estudar, gente. Oh, meu Deus, na época eu tive que parar de estudar para trabalhar, para ajudar em casa. Então, eu entendo que quando você obedece, é a mesma coisa. Deus, Ele não me abençoa naquilo que eu preciso. Ele não me dá segundo a minha vontade e a minha necessidade, não. Ele dá segundo a sua palavra. Se eu obedecer, eu vou receber. É direito. Se não obedecer. E hoje eu vejo uns pais... Desculpa a expressão da palavra, boca aberta, que os filhos pedem e eles dão. Se o filho fala, eu quero, eles dão. Não quero esse celular, eu não quero Samsung, eu quero iPhone. O pai vai lá e compra iPhone. Eu não quero esse videogame, eu quero como é que chama aquele? O Play, não sei das contas aí, esse cara aí. Eu quero esse. Não pegou nem o Atari. E, não é verdade? E hoje, você sabe o que é isso? Eu falo porque a gente vê isso. Às vezes, eu vivi isso na minha família, alguns, eu falo, minha filha, não vai matar ninguém. E a gente quer, sabe que hoje eu vejo a geração de pais querendo comprar os filhos. Na nossa época não foi assim, né, Lúcio? Você não comprou seus filhos. Na nossa época não foi assim. A gente não se compra, filha, a gente tem que... você sabe como que você rala para trabalhar? Você sai cedo, rala, e aí você chega lá e dá de mão beijada para o seu filho. Eu não tive esse privilégio não, gente. Não tivemos esse privilégio. Então, aprenda a falar não, porque o seu não vai levar o seu filho a ter uma maturidade. Né? O Peterson, com quantos anos você foi ter um celular, Peterson? O ano passado ganhou um celular. Hoje, com 2 aninhos, eu vejo criança com celular na mão, gente. Onde já se viu um troço desse? 2 aninhos, tem celular. Vai para a escola com celular. Mas que tragédia! Aonde nós vamos parar? Não é verdade? Hoje, eu lembro que a Thalita do Odaí, ela ganhou um celular com 18 anos. Eu lembro, Thalita, você não tem celular? Não tem. Meu pai não dá celular. Não. E isso, às vezes, a gente não entende. Porque hoje isso daqui acaba, né? Ninguém mais está trazendo isso aqui para a igreja. As pessoas estão levando só o celular. Então, amado, eu quero dizer uma coisa para você. Obedeça. Porque, como a minha esposa falou, sabe por que nós somos abençoados? Meu irmão, sabe por que eu sou abençoado? Porque eu sempre obedeci meu pai e minha mãe. Sempre. Eu sempre obedeci.
E graças a Deus eu não tive esse problema. Então, quando você obedece, você vai ser abençoado. Ah, mas agora eu já errei tanto. E ainda dá tempo de você corrigir. Porque você vai ter filhos e você vai precisar ensinar para ele. E aí, sabe o que eu ouvi uma vez? Uma pessoa falou para a gente: ah, mas minha mãe errou, eu quero errar também. Minha mãe fez isso, eu quero fazer. Meu Deus, não aprendeu nada. Aprenda que os erros faz o certo. Não, mas quer fazer errado. Então eu quero que você entenda. Os céus estão abertos para te abençoar. Mas obedeça. Quando o seu pastor, quando o seu líder falar, não faça isso, não vai para ali, obedeça, porque você vai entender o que vai ser melhor. A gente não, eu falo para vocês, olha, quando eu falo para vocês, eu estou falando porque eu quero o melhor para vocês. Não é porque, esse pastor é um chato. Não, eu estou falando como pai. Porque eu sei que eu quero dar o melhor. Só que você às vezes não quer. Depois, quando você quebrar a carinha, você lá na frente você vai entender porque o seu pastor falou e você não quis obedecer. Então o seu pai fala e você não quer obedecer. A sempre vai gerar a bênção. Amém? Glória a Deus. Vocês vão continuar me amando? Amém? Eu quero ler um texto aqui para nós falarmos de dízimos e oferta. E para falar de dízimo e de oferta, você também tem que obedecer. Tem que ser obediente, né? Você tem que ter, né, essa espontaneidade de obedecer. Olha que interessante. Havia um homem na Bíblia que chamava Isaac. Ele era o filho de Abraão e ele era um cara, ele era interessante que ele era um menino, agora, olha, ele era um menino tão obediente que ele começou a namorar com 40 anos. 40 anos. Falei, meu Deus, mas sabe por quê? 40 anos ele estava bem sucedido, tinha propriedades, o cara estava top. Aí o pai dele falou, agora você pode arrumar uma namorada. Falei, meu Deus, 40 anos, né? E aí, quando ele arruma a namorada, e tem mais, hein? E ele não escolheu, o pai dele que escolheu para ele. Falou, vamos buscar lá num lugar lá dos parentes da sua mãe, porque eu não quero que você namore com essas raças daqui não, é de lá. Até isso. E Isaac, quando ele ele sai ali, casa, e ele começa a andar com Deus, diz que ele investiu, ele pegou o exemplo do pai dele, diz que assim, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, preste atenção, eu não vou falar, depois eu falo o texto para vocês. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E ele enriqueceu e prosperou até ficar muito rico. E possuía ovelhas, bois e um grande número de servos. E a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso, tapava todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinha cavado nos seus dias, e enchendo-os de terra. Então, diz que Isaac, ele investiu, ele começou a cavar poços, né? E Deus abençoou ele de uma tal maneira, que diz que ele abençoou a 30, 60, 100 por 1. Por quê? Porque ele obedeceu, ele era um filho obediente. Então ele prosperou e ele investiu naquela terra. Sabe, amado, quando você traz a tua oferta aqui, você que é visitante, você não se constranja, mas quando você traz a sua oferta, quando você dizima na casa do Senhor, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus diz que Deus vai te abençoar. Você vai, é obediência, trazer o dízimo e a oferta aqui, não é para qualquer um, tem que ser obediente. Não é, eu não consigo, então beleza, mas quem obedece, diz que vai ser abençoado, ele enriqueceu. Naquele mesmo ano, ele prosperou, porque ele investiu. Então, o investimento no reino, eu falo que investir na obra do Senhor é um dos melhores investimentos. CDB, RDB, poupança, isso aí pode te dar alguns lucros, mas o investimento aqui, eu falo de experiência, né? Nós falamos de experiência, do que nós vivemos. Como é bom você poder investir no reino de Deus, porque às vezes a pessoa, mas Deus não precisa de dinheiro. Concordo plenamente com você, não precisa, mas a igreja precisa. Né, para se manter, né, um padrão de igreja, a gente precisa, né, pintar a parede, né, de preto, colocar esse jogo de luz, né, colocar som, né, manter a limpeza, tudo isso vai dinheiro. Então, nós mantemos isso com dízimos e oferta. Quando nós ajudamos as pessoas lá fora, é com dízimos e oferta, porque nós sabemos que é o papel da igreja. Então, quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, com certeza, eu não tenho poder para te abençoar.
mas o Senhor faz você prosperar em todas as vezes que você contribui no reino dos céus. Amém? Então eu quero que você, quando você for pegar o seu envelope, venha com alegria, meu. Traga com alegria, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Te agradecer pelo privilégio de poder contribuir na tua casa, no teu reino. Te damos graça porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Deus, porque a cada dia nós temos entendido o valor de poder, Deus, contribuir no teu reino, na tua casa. Nós te louvamos, Pai. Eu quero declarar sobre aqueles, Deus, que estão desempregados, aqueles que não têm condições de trazer uma oferta, que o Senhor possa também abençoar da mesma forma, Senhor. Nós declaramos portas abertas, declaramos, Pai, a medida, a provisão do Senhor. Pai, nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas, Deus, e que haja provisão na tua casa e na casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Eu quero conhecer aqui os nossos visitantes de primeira vez, em nome de Jesus. Vou apresentar os visitantes. Tamires, queria conhecer a Tamires, fique de pé. Não precisa ficar com vergonha, tá, Tamires? Só para que a igreja te conheça, viu? Tamires, quem te trouxe? Ah, tá. Você pertence a alguma igreja? Uau, acabou de achar. Mora aqui perto? Ah, legal, deixa eu ver aqui. Ismeire, tá tão quietinha aí, né?
Dá um abraço na Tamires, diga que ela é bem-vinda. Só não vou mandar você convidar ela para a cela dela, que senão o aluno vai deixar. Vou ver se eu vou ler a pronúncia certa. Nahim? Naim? Naim. Eu ia falar Nahim. É porque eu falo em hebraico, tá? Deixa eu ver aqui. É o pai da Lu? Parece mesmo um pouquinho, viu? Você pertence a alguma igreja? Não, acabou de achar uma, hein? Eu vou pedir para o nosso companheiro aqui, que veio lá da praia nos visitar, Ismael. Lá, dá um abraço lá no Naim, diga que ele é bem-vindo em nome de Jesus. Não vai levar ele para a praia não, deixa ele aqui, tá? Amém. Vocês são muito bem-vindos, viu? É um prazer ter vocês aqui de primeira vez. Espero que volte, espero que tenham gostado do culto em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos... Vai precisar tirar esse púlpito aqui, será? Vai? Vamos ter uma apresentaçãozinha aqui, tá bom?